Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves, continuarei falando com você sobre o gênero textual conto clássico. Hoje vamos falar um pouco sobre esse conto clássico no sentido de contos populares e contos modernos. E nós vamos discutir um pouco sobre como que essa relação desse conto ela se constrói ao longo da nossa linguagem e dos nossos saberes. Os contos clássicos, eles são divididos da seguinte maneira. Assim como as lendas, os mitos e as fábulas são tipos de narrativas originárias desde as mais antigas civilizações, esses povos, através da história que contavam, passavam os ensinamentos e preservavam sua cultura. E graças a essa tradição oral e mais tarde ao texto impresso, a arte de contar história foi passada de geração em geração, constituindo até os dias de hoje importantes fontes de informação para entendermos as civilizações. Então, o conto é como se fosse o causo nosso mineiro, né, que nós gostamos muito de contar causo. Então, as histórias que a gente ouvia dos nossos pais, ouve até hoje dos antepassados, e isso vai construindo essa história, a nossa história, a história da sociedade. E a sua história ainda não foi contada, você ainda continua escrevendo ela. E isso pode ser transformado em um conto, porque quando você vai contando as suas histórias, e esses conhecimentos vão sendo passados, e vão sendo traduzidos e formando. Alguns são conhecidos como lendas, fábulas, e outros como contos modernos, que é o que vamos estudar mais à frente. Dentro deste contexto, é importante perceber o trabalho dos compiladores desse gênero literário, que até então se mantinha no ideário popular, como Homero com sua Odisseia. A Odisseia, normalmente, ela é conhecida por o gênero épico, e é para falar das histórias, das aventuras que as pessoas faziam ao longo das suas pesquisas, ao longo da sua trajetória. Porque eles andavam muito pelo mar, então eles contavam essas aventuras, essas histórias. E alguns contam sobre histórias de sereias, histórias de piratas do mar. Quem que já não ouviu sobre isso? Outros contos são conhecidos como o de Charles Perrault, que escreveu no século XVIII, ele é um escritor da França e escreveu vários contos. Também conhecemos muitos os contos dos irmãos Grimm, que são da Alemanha, né? Esses dois irmãos eles foram criando alguns contos e que hoje são famosos. E tantos outros, pois esses escritos, além de preservar a memória histórica de um povo, emocionam por lidar com o imaginário. Por exemplo, na aula passada, eu trouxe para você uma imagem que continha as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, o elefante ele fala, o leão ele fala. Então, isso quer dizer o quê? Um animal falante, mas nós sabemos que o animal não fala, né? Ele produz os seus sons, a sua própria fala originária dos animais, né? Os seus cantos, mas eles não falam, eles não pronunciam palavras como nós humanos. Mas nas Crônicas de Nárnia, esse leão ele fala. E elas também são para divertir, para conter suspenses, tem até os contos de terror. Em cada país surgiram novas modalidades de contos regidos de acordo com a época e os movimentos artísticos que este momento histórico-cultural provocou e adquiriram forma literária e estética. A literatura ela é contida, né? Ela conta com esses gêneros poéticos, líricos, épicos, que são cheias de nuances, que vão trazer a beleza. Tem contos que são belíssimos, contos de fadas, né, sobre Cinderela, sobre a Branca de Neve, que comeu uma maçã envenenada e encontrou os 7 anões. E são vários contos que ao longo da nossa vida
são importantes e fomos criando essa relação imaginária com esses personagens que foram nos trazidos pelos nossos antepassados, pelos nossos professores. O que caracteriza um conto? Gottlieb fala o seguinte, que o conto, ele é o seu movimento enquanto uma narrativa através dos tempos. Então, ao longo do tempo, essas narrativas vão sendo contadas, vão sendo passadas de geração em geração e vai se construindo essa história. O que era verdade para todos passa ou tende a ser verdade para um só. Neste sentido, evolui-se do enredo que dispõe um acontecimento em ordem linear para um outro, diluído nos feelings. Feelings são sentimentos, são emoções que vão sendo passadas, né, através de cada gesto que você fala, porque se você não sabe, aluno, o nosso corpo fala, os nossos gestos, eles produzem esse sentimento, essa sensação, e a forma como eu vou falar com você, eu vou me expressar, também transmite essa sensação, esses sentimentos que o gênero literário, ele traz para nós. E essas percepções, as revelações e até sugestões bem íntimas. Então, como eu falei, nós vamos descobrir um pouquinho sobre o que é conto popular. O conto popular é fruto da oralidade e do espírito inventivo, criado, narrado e ouvido pelo povo. Então, são contos que, na sua comunidade, os nossos antepassados, ou até mesmo você e os seus colegas, sentam e vão compartilhar um com o outro. Isso é um conto popular, porque nasce dentro dessa sociedade em que esses contos vão passando, esses causos vão sendo contados e transformando em história e fazendo a nossa história evoluir. É testemunha de usos, costumes, ideias, práticas, saberes, decisões e julgamentos. Tem por característica o humorismo e as situações imprevistas morais e ou materiais. Então, esses contos populares, eles podem ser contos que vão permear várias situações do cotidiano daquele povo, daquela comunidade. Aqui mesmo a gente vem trazendo uma imagem que diz o seguinte: foi super divertido conhecer esse nosso conto popular. Quantas histórias legais temos na nossa comunidade. Então, são várias situações em que você vai descobrindo. E você, se você ficou curioso, pode fazer uma pesquisa no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, para descobrir quais são os contos, os causos populares que são contados e que fizeram a sua comunidade existir. Outro conto que vamos falar é o conto moderno. É um tipo de narrativa não muito longa, é uma história curta de fatos fictícios, mas que são vividos pelo narrador, que é um conflito que vai sendo gerado, e essas histórias são sempre voltadas para o cotidiano daquela comunidade ou daquela pessoa, daquelas pessoas que estão ali construindo essa história. Agora vamos conhecer um conto de Clarice Lispector, um fragmento. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Você sabe o que é sumarenta? Vamos descobrir daqui a pouco. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Cresciam sua própria conversa com o cobertor de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas.
O marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Clarice Lispector, no livro Laços de Família. Então, ela vem contando a relação de uma família vivendo, né, uma mãe vivendo com os seus filhos. E o que é sumarenta? Ela pode ter usado um sentido metafórico para dizer que aqueles filhos eram bons, ou as qualidades ou as situações em que viviam aqueles filhos. Porém, o nosso conto, né, a nossa aula, assim como todo gênero literário e todo texto que vamos escrever, ele é cheio de recursos linguísticos. O que são esses recursos linguísticos? São as formas como eu vou escrever o meu texto. São as formas que eu utilizo para a escrita, ela ficar mais expressiva, né? Então, a gente vai descobrir aqui, são recursos... São recursos, são formas para expressar experiências comuns, conferindo originalidade, emotividade ou teor poético ao discurso. Então, todo texto ele precisa trazer uma certa emoção, trazer à tona uma certa situação que vai te colocar numa leitura mais expressiva e mais ambientada. Então, esses recursos linguísticos, eles estão ali no texto exatamente para trazer essa expressividade que a minha escrita ou a escrita de uma outra pessoa vai trazer à minha vida, à sua vida e à vida de todos aqueles que estão lendo. Também nós temos o recurso semiótico. O que é esse recurso semiótico? Faz uso dos recursos disponibilizados pela teoria geral das representações que leva em conta os signos, sob todas as formas e manifestações que assumem, enfatizando especialmente a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que integram. Um exemplo que eu dei na aula passada, eu vou trazê-lo novamente, é quando você imagina uma cadeira. Eu falo a palavra cadeira. E você pode imaginar-se sentado nela, assistindo uma televisão, assistindo a uma palestra, e qual que é esse sentido que essa cadeira traz para a sua vida, né? Qual que é o significado? Aí você passa, quando você ouve a palavra cadeira, e isso te traz à mente, você lembra, né, de um objeto, de um móvel que é construído e que está ali que serve para sentar-se. O canto do passarinho, de manhã, quando você ouve o canto do passarinho, você faz aquela imagem, você traz à sua mente a imagem daquele passarinho. Você pode não ver qual que é a espécie, mas você ouve o canto dele e lembra, isto é um passarinho. Então, isso são chamados recursos semióticos. Também temos a variação linguística, que é a forma como a sociedade fala. Cada povo tem a sua língua. Nós temos a nossa língua, que é a língua portuguesa. Mas os nossos jeitos de falar, a nossa forma como a gente expressa, isso é chamado de variação linguística. Por exemplo, no Nordeste, nós tem pessoas lá, é muito comum a gente ouvir dizer, oxente bichinho. Então, são expressões dos nordestinos. Nós aqui em Minas Gerais, nós falamos o ai. Isso é uma forma da gente se expressar. Toda pessoa que fala o ai, a primeira pergunta que fazem para ele é se ele é mineiro, né? Outra fala, que é uma variação linguística também, é no sul como que são tratadas as pessoas, os rapazes. O guri. Guri se refere a rapaz, a menino. Então, assim, são as formas como cada região ela fala. Aqui mesmo em Minas Gerais, nós temos várias formas de se falar nas regiões que são distribuídas, são divididas no nosso estado. Polato
Plato, um grande escritor, ele vem trazendo acerca da linguagem que ela é que a língua ela é um ser vivo, ela traz vida. Por quê? Porque isso transmite emoção. Então ele fala o seguinte: a língua é viva, acompanha um povo ao longo dos tempos, expressando uma maneira de organizar o mundo em nomes e estruturas linguísticas, mudando e reinventando-se com as pessoas. Como nós precisamos, todo o texto que a gente vai construir, a gente precisa de alguns recursos. E os recursos que eu vou apresentar para você agora é o substantivo e os adjetivos. Os substantivos representam uma categoria de palavras que nomeiam seres existentes, animados ou inanimados, reais ou imaginários. Por exemplo, computador, lousa, giz, gente, animais. E os adjetivos, que são palavras que representam atribuições de qualidade, boas ou ruins, de espécie, de características, de estado, que podem ser dados aos substantivos e aos pronomes substantivos, como amarelo, velho, amargurada. Então, a gente precisa estudar isso para trazer essas especificidades que a língua ela compõe. E, ao longo, nós temos também uma fala do sistema de denotação, o uso da denotação, que são palavras no uso no sentido real, e a conotação, que é sentido figurado, é uma linguagem em que eu expresso figuramente. E, por exemplo, quando eu digo, os seus olhos parecem girassóis, então eu estou falando que os olhos daquela pessoa brilham, eu estou usando uma metáfora, né, que é uma linguagem figurada, eu estou comparando os olhos daquela pessoa com o girassol. O girassol não é uma flor belíssima? Então, os olhos daquela pessoa brilham, são belos, são lindos. Agora, vamos exercitar um pouquinho aquilo que nós aprendemos? Atividade 1. Marque com X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. Eu tenho duas expressões. Letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. E na letra B, naquele sítio os visitantes comem muito doces. Então, qual dessas expressões, qual dessas letras alternativas aqui, eu vou encontrar o adjetivo? É a letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Aqui quer dizer que é sabor, né? Então, a goiaba, ela tem o sabor e ela é doce, ela é saborosa. Então, é um adjetivo. Atividade 2. O plural dos nomes compostos está correto em todas as alternativas, exceto a alternativa D. Há muitos beija-flores no seu quintal. Então, quando eu uso verbo ou advérbio mais o substantivo, somente a segunda palavra vai para o plural. Então, fica certo, seria se eu escrevesse da seguinte maneira: há muitos beija-flores no seu quintal. Querido aluno, tem algumas outras atividades que você pode acessar. Eu agradeço pela sua vida, pela sua atenção. Se liga na educação, pois ela faz a diferença.